Para quem, infelizmente, não acompanha a política, eu digo infelizmente porque é uma pessoa menos politizada para poder ajudar a transformar o país, né? Semana passada, o Procurador-Geral da República apresentou uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois eu tenho um ponto a adicionar em relação a essa história. Então, assim, basicamente, a única pessoa que pode processar o presidente da República é o PGR, é o Procurador-Geral da República. Por golpe de Estado, organização criminosa, entre outros crimes. Agora, assim, alguns pontos para a gente refletir, né? Primeiro são as narrativas, né, que começam a aparecer, que são muito parecidas com Mensalão e Petrolão, quando a esquerda tinha que justificar o envolvimento do PT como instituição, os parlamentares, naqueles escândalos, né? Então tá muito. Agora o bolsonarismo ele tá. E os simpatizantes, né? Eles estão com narrativas muito parecidas. É perseguição, não tem nada no processo que acuse, não tem provas, etc, etc. Mesmo da mesma forma como no passado, mesmo com tudo, né? Os caras foram tão geniais, né? Que gravaram um vídeo, né? Quem não lembra da reunião ministerial que o general Augusto Heleno fala sobre dar um murro na mesa antes das eleições, fotos, vídeos, mensagens, áudios. Então, assim, parece que eles queriam ser pegos, né? Tá tudo escancarado. Então, o primeiro ponto de reflexão é tomar muito cuidado com as paixões e as ideologias, né? Porque agora começa a se repetir essas narrativas, né? Então, esse é um ponto. E assim, de forma grosseira, o que aconteceu, né? Então, a Polícia Federal investiga, traz os fatos, os dados, monta um relatório, apresenta para o PGR sobre o 8 de janeiro e a potencial trama golpista, né? O PGR, com a sua equipe, analisa esses fatos, esses relatórios, etc, etc, e fala assim, sim, vou denunciar porque aqui tem fatos e potenciais provas que podem levar a considerar que essa pessoa é culpada, no caso Jair Bolsonaro, ou não, ou arquivar. No caso, ele falou tem. Então, ele pega, ele faz um relatório, faz uma análise e apresenta para o Supremo, apresenta a denúncia para o Supremo Tribunal Federal, que é quem vai agora julgar o mérito do processo, né? Vai falar se é culpado ou não, né? Então, esse de uma forma bem grosseira o papel do PGR, que é o Procurador-Geral da República, nesse caso, Paulo Gonet, indicado pelo Lula, inclusive. E aí vem a segunda reflexão, né? Para quem não sabe, a ex-presidente Dilma, ela foi uma guerrilheira, né? Eu não sei se de um ou de alguns movimentos revolucionários na época da ditadura. Com isso, ela foi presa pela repressão e ela foi torturada. Por que eu tô contando tudo isso? Porque nem assim ela caguetou ninguém. Não tem histórico de ela ter caguetado alguém. Por outro lado, quando você pega aqui a corja bolsonarista, no caso, parte dessa denúncia, né, uma parte bastante relevante, vem oriundo de uma delação premiada de um cara chamado, de um tenente-coronel chamado Mauro Cid, tenente-coronel do Exército. Não, talvez, salvo engano, formado na Agulhas Negras, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. Qualquer coisa eu corrijo depois. E o que é a delação premiada? É você caguetar. Você dá as informações para a justiça que você tem do potencial crime para te aliviar uma pena. Então ele poderia, sei lá, ser condenado a 10, 20, 30 anos de cadeia e com uma delação premiada ele consegue reduzir isso, sei lá, a 2. Por exemplo, uma situação hipotética.
Mas esse é o efeito de uma delação premiada, homologada e aceita, no caso, né? Porque pode ter delação que não é aceita, né? Como ele mesmo tomou uma intimada do Alexandre de Moraes, né? Do ministro Alexandre de Moraes, dando mais uma oportunidade para ele poder... porque haviam algumas divergências nas primeiras delações dele, etc. Por que eu tô contando tudo isso? Porque, nossa, que covarde ter... Não, que bom que ele fez a delação, né? Ótimo ele ter feito a delação. A minha única reflexão aqui é a humilhação que deve ser, né? Então, um espectro aí que se dizia e se diz de direita, que não é direita, né? Bolsonaro sempre foi de centro, né? E de um centro fisiológico, sempre bateu, né? E o PT, e o Lula, e a Dilma, o PT, o Lula, e a Dilma, o PT. Bom, perdeu-se completamente a moral. Então, se você estiver num momento de discussão com algum simpatizante, algum bolsonarista, e eles trouxerem à tona a questão do PT, da esquerda, você tem a obrigação de parar ele e interromper a fala dele, porque ele perdeu qualquer privilégio de poder criticar, né? Então, assim, deve ser muito humilhante pro bolsonarismo se ele para analisar um minuto, principalmente essa situação, né? Das delações premiadas, né? Você vai ouvir muito isso também, né? Que é só, né, tá tudo baseado em cima da delação do Mauro Cid, que ele é mentiroso, que ele é falso, que ele é isso e aquilo. Então, não acreditem em narrativas, procurem os fatos, né? Vai atrás, procura as fontes, aí você tira as suas conclusões. Então, por que eu comecei falando desse assunto? Porque eu quero conectar com esse outro ponto que é tão grave quanto. Quando você pensa, né, no Jair Bolsonaro antes da presidência, quando você pensa num Eduardo Bolsonaro, quando você pensa num Glauber Braga do PSOL, ou qualquer outro deputado militante ideológico, né? O que você pensa, né? O que você pensa quando você pensa nesses deputados? Para mim, eu penso em uma coisa, assim, de bate-pronto, que é ineficiência. Ineficiência. Vou pegar o exemplo do Bolsonaro. Antes, pré-presidência. Ele foi um deputado ineficiente por muito tempo, sem contar que potencialmente ele pode ter cometido crimes durante esse período como deputado, 20 e tantos anos. Tirando essa parte, né? Se tirar toda essa parte, ele ainda foi um deputado muito ineficiente. E assim, por que eu tô dando ele como exemplo? E aí poderia ser o Glauber Braga e tantos outros deputados federais, um Ricardo Salles da vida. É que eu tô pegando só cara que se diz da direita, né? Mas você pode pegar aí a própria Samia Bonfim, enfim. Qualquer espectro, né? Ele tem o seu parlamentar ineficiente. Tem uma coisa que, na minha opinião, sai muito mais cara que um desvio de verba pública. É a ineficiência política. Porque, assim, é óbvio que isso é uma provocação filosófica, não é algo objetivo. Porque você não tem como mensurar. Você pode estimar, mas é um negócio muito cabalístico. Você fala, bom, esse parlamentar, ele trabalhou 4 anos, ele não roubou nada, mas ele também não fez nada. Tirando salários, verbas de gabinete, assessores, etc, etc, quanto que essa ineficiência custou para o país? Esse preço é muito difícil de mensurar. E, na minha opinião, sai muito, muito mais caro que falar, olha, esse cara foi comprovado, ele foi condenado por ter desviado 10 milhões, 15 milhões, 5 milhões, né?
E de novo, é uma discussão filosófica, não tem como você falar, não é pior ele ser um deputado ineficiente do que ele roubar, né? Não tem como você, não é esse o propósito da provocação, né? Então, isso, na minha opinião, ele sai muito mais caro. Fala muito de onde a gente está hoje, como país, como nação. E aí tem dois tipos de deputados, que para mim são os piores e os mais nocivos para o país. E aí é óbvio, né? Mas vale sempre ressaltar que é aquele que, segundo alguns analistas, faz parte daquele 80% do centrão fisiológico, que é o cara que ele quer comprar votos indiretamente, e muitas vezes diretamente, para só se reeleger, né? Então ele vai lá no reduto eleitoral dele, ele faz uma praça, ele faz uma quadra, ele faz isso, faz aquilo, trabalha o reduto eleitoral dele e fica se reelegendo, né? E tem o parlamentar, seja ele vereador, deputado estadual, federal, que além de fazer isso, ele ainda tem esquema de desvio de verba pública, né? Então, esses dois tipos, eles são muito nocivos e é importante a gente sempre mapear isso, né? Porque uma vez que a gente tem isso em mente, né, que 80%, talvez até mais, eles estão preocupados na reeleição. Então, eles querem comprar votos, né, direto ou indiretamente, para se manter ali no poder, seja lá por qual motivo, né? O cara, ele fala, não, 40 pau para mim é um ótimo salário, 30 mil que seja, é um ótimo salário e eu quero ficar nisso pelo resto da minha vida. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Pra gente estar cada vez mais extirpando esse tipo de gente e a gente votar em parlamentares que têm pessoas sérias, que quer mudar esse jogo, né? Não vai ser com emoção. Procurem pessoas que não falam só o que você quer ouvir, porque às vezes é dolorido. E assim, esses grandes populistas, né? Lula, Bolsonaro, alguns ministros, pastores, coach, eles vão falar o que você quer, eles vão falar o que você quer ouvir. Então a gente precisa ser provocado e precisa ser provocado a pensar também. Enfim,